Aula de hoje do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Maranhão, UFMA, na disciplina de História e Filosofia da Educação. Trataremos de um dos personagens centrais na história da educação no Brasil, considerado o principal idealizador das grandes mudanças que marcaram a educação brasileira do século XX, Anísio Teixeira. Nesta videoaula abordaremos sobre a biografia, obras, contexto histórico, principais concepções e perspectivas filosóficas que influenciaram o autor. Lima Teixeira. Esse é o nome completo do ícone que marcou a educação no início do século XX, mais conhecido em nosso meio como Anísio Teixeira. Nasceu em 12 de julho de 1900 em Caetité, na Bahia. Iniciou seus estudos no Colégio São Luís, cidade a qual morava. Posteriormente, teve que ir ao Salvador, na Bahia, onde estudou no Colégio Antônio Vieira, ambos de jesuítas. Anísio, ele queria fazer parte da Companhia de Jesus, porém o seu pai, por nome Deocleciano Pires Teixeira, queria que ele seguisse os seus passos, que era um político, médico e conhecido na região. Então convenceu Anísio a ir para o Rio de Janeiro, que posteriormente, no ano de 1922, se tornou advogado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Recém-formado, no ano de 1924, Góes Calmon, que era o governador na época, ele fez um convite a Anísio para que ele participasse, para que ele assumisse a direção da instituição pública, hoje conhecido como Secretaria de Educação. Então aqui iniciou-se o amor, a paixão, que seguiria Anísio até a sua morte, que era a educação. Só que Anísio, ao assumir a educação, naquela época o sistema educacional estava em processo de formação, pois tratava-se ali do início da década de 20, ou seja, Anísio tinha que conhecer mais essa temática, tinha que conhecer mais a educação para que pudesse fazer a diferença no território brasileiro. Então o que aconteceu? O que Anísio fez? Anísio, no ano de 1925, ele viajou à Europa, onde passou por diversos países como Espanha, Itália, França. No ano de 1927, ele foi para os Estados Unidos. Um ano depois, no ano de 1928, ele ingressou na Universidade da Colômbia, onde fez pós-graduação. E interessante ressaltar que nessas viagens que Anísio fez, ele conheceu um dos mais renomados filósofos da época, John Dewey. Então, ele foi influenciado pelas ideias de John Dewey. Então, Anísio, ele simplesmente trouxe para o Brasil, foi o precursor das ideias desse filósofo em terras brasileiras. Então, podemos também dizer que no ano de 1931, Anísio, ele mudou-se para o Rio de Janeiro, onde se tornou secretário de Educação, passando 4 anos no poder, passando 4 anos na secretaria, onde, devido ao golpe do Estado, liderado por Getúlio Vargas, ele foi obrigado a renunciar. Lembrando que entre 1931 e 1935, nesse intermédio, em especial no ano de 1932, ele participou do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, onde foi um dos precursores que apoiou esse movimento. Agora, como se diz na física, vamos dar um salto quântico na vida de Anísio. Anísio, no ano de 1947, ele recebe 2 propostas interessantes, 2 propostas que para ele se tornaria algo excelente. Quais foi essa proposta? Ele escolheria ser secretário de Educação da Bahia, ou então ele poderia assumir a recém-descoberta jazida de Manganês. Como a educação corria no sangue, corria nas veias, ele optou mais uma vez por ser secretário de Educação da Bahia, onde permaneceu até o ano de 1951, onde teve que retornar para o Rio de Janeiro, mais uma vez, onde lá ele assumiu a Secretaria-Geral do CAPES, que hoje nós conhecemos como Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior. Um ano depois, no ano de 1952, ele tornou-se diretor do INEP, Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos. Ficou nesses 2 cargos até o ano de 1964, onde, em solo brasileiro, aconteceu o que todos são conhecedores, que foi o golpe militar, ou iniciava-se então a ditadura militar em solo brasileiro.
Então, nesse período, Anísio ele foi afastado do cargo. Anísio perdeu ou foi cassado os seus direitos políticos, permanecendo apenas como integrante do Conselho Federal de Educação até o ano de 1968. E nesse intervalo, ele viajou para os Estados Unidos, onde foi lecionar nas universidades da Colômbia e da Califórnia. Então, exatamente no ano de 1971, guarde esse ano, 1971, a sociedade brasileira, a educação, o mundo sofre a perda de um dos célebres da educação, conhecido como Anísio. Anísio, precisamente no dia 11 de março de 1971, ele desapareceu, sendo achado particularmente 3 dias depois, no dia 14 de março, ele foi encontrado no fosso de um elevador. Na época, o laudo médico constatou morte acidental, porém, familiares e muitas pessoas próximas dele ainda hoje acreditam piamente que ele foi vítima de uma repressão do governo do general Presidente Médici. Então aqui fica para nós um resumo da vida de Anísio Teixeira. Analisando a biografia de Anísio Teixeira, a gente observa que ele teve uma vida bastante atribulada. Por quê? Primeiramente, ele estava sempre preocupado em estar estudando e analisando os problemas relacionados à educação do nosso país e, ao mesmo tempo, sempre preocupado nos afazeres relacionados a tantos cargos e funções públicas que ele exerceu ao longo da sua vida. Mas, apesar de ter tido essa vida bastante atribulada, isso não impediu que Anísio Teixeira escrevesse vários livros e publicasse um número considerável de artigos relacionados à educação. Porém, é necessário ressaltar que Anísio Teixeira ele não chegou a ordenar o seu pensamento pedagógico, ou melhor, ele não se preocupou em sistematizar o seu pensamento educacional. No entanto, a quantidade de livros e de artigos que ele publicou são de suma importância, tem um alto valor significativo para a bibliografia brasileira de educação. Entre essas várias obras que ele deixou publicadas, nós podemos aqui citar alguns dos seus livros que ele escreveu, como é o caso, por exemplo, podemos citar aqui o livro Aspectos Americanos da Educação, Educação e Direito, Educação para a Democracia, Educação no Brasil, Educação e Universidade, Educação e a Crise Brasileira, Educação em Mundo Moderno e Educação não é um Privilégio. Lembrando que não são somente esses os livros publicados por ele, são apenas alguns dos principais que ele escreveu. Então, como eu falei anteriormente, Anísio Teixeira ele não só escreveu livros, como ele também publicou um número considerável de artigos. E esses artigos, juntamente com alguns estudos que ele escreveu, se juntássemos eles resultariam em vários outros livros relacionados à educação no pensamento de Anísio Teixeira. Porém, não basta falarmos nas principais obras de Anísio Teixeira, nós precisamos também fazer menção de algumas das suas realizações, como por exemplo a Universidade de Brasília, que é a famosa UNB, do qual Anísio Teixeira ele foi o idealizador do modelo pedagógico daquela instituição. Temos também, podemos citar, o Instituto de Pesquisas Educacionais, a Fundação Nacional de Ciências e também o Instituto de Educação. Inclusive, esse Instituto de Educação, ele foi pioneiro no Brasil na educação superior de professores para trabalhar na escola primária. Então, portanto, podemos assim dizer que as obras e os conceitos deixados por Anísio Teixeira, eles foram e continuam sendo fontes de conhecimento e inspiração para todos aqueles que se preocupam com a educação do nosso país e com o futuro também do nosso país. No contexto histórico do pensamento de Anísio Teixeira, Anísio ele defendia a tese de que o caminho para promover uma educação, as transformações econômicas, políticas, sociais, que todos estavam empenhados, era através de um sistema democrático de educação público e acessível a todos. Anísio era o verdadeiro defensor da escola pública, uma escola pública universal e gratuita. Ele foi um educador bastante criticado justamente por defender essas teses.
ele acreditava, trazendo assim a igualdade inicial de oportunidades a todos. Ele era muito preocupado com essa questão. Segundo Anísio Teixeira, a educação é um processo de cultivo e amadurecimento do indivíduo. Anísio Teixeira ele pensava de uma forma, ele pensava muito na questão da educação. Ele defendia muito uma educação pública de qualidade, universal e gratuita. Anísio Teixeira foi um educador que revolucionou a educação brasileira. As suas concepções ainda hoje perduram. Nós vamos observar aqui algumas das suas concepções, bem como também as perspectivas filosóficas que o influenciaram. Anísio Teixeira ele foi influenciado, sobretudo, por John Dewey. É claro que ele recebeu influência de outros teóricos e de outros educadores. Entretanto, John Dewey foi quem exerceu maior influência sobre Anísio Teixeira. É interessante que, para entendermos bem a concepção de Anísio Teixeira, nós precisamos compreender um pouco das concepções de John Dewey. Dentre elas, nós podemos citar que ele destacava a necessidade de se valorizar a capacidade de pensar dos alunos. Não apenas a educação como transmissão de conhecimento, mas a educação como sendo aquela que levasse o aluno a pensar. Um outro aspecto interessante que ele defendia é que a educação deveria preparar o aluno para questionar a realidade e não aceitar tudo como um ser passivo. Além do mais, nós podemos observar que ele sempre destacava a necessidade da teoria vinculada à prática. É interessante que esse aspecto pode ser conhecido como pragmatismo, a relação entre teoria e prática. Bom, agora vamos à concepção de Anísio Teixeira. No corpo teórico dele, nós podemos observar alguns aspectos. Dentre eles, por exemplo, ele defendia que a educação é um direito de todos. Nesse sentido, ele destaca a necessidade de que a educação ela fosse realmente distribuída, ou melhor, ela fosse proporcionada a todos, como sendo um direito do ser humano. Outro aspecto é que a educação de base ela deveria ser geral e humanista. De fato, ele recebeu influências também de teóricos humanistas. Nesse sentido, o objetivo da educação não é apenas, como já mencionado, transmitir conhecimento, sem nenhuma aplicação prática. Ao contrário, na concepção de Anísio Teixeira, a educação, sobretudo, ela deveria realmente desenvolver o ser humano. Ele destacava também que a educação não é um privilégio. Ao contrário, é uma necessidade do ser humano. Um outro aspecto em que ele destacava é que a escola pública ela é a máquina que prepara a pessoa para a democracia. Sim, dentro do ambiente escolar, o professor, de forma consciente, ele deve preparar o aluno para exercer com plena consciência o seu direito, os seus direitos democráticos. Também na concepção de Anísio Teixeira, nós percebemos que ele faz referência ao professor como sendo necessário ser capacitado democraticamente. O que isso significa? Ele sempre ressaltava a necessidade do professor ser constantemente capacitado por meio de cursos esses que o preparavam para exercer de forma consciente o seu fazer pedagógico. De fato, nesse vídeo, nós analisamos vários aspectos desse importante educador, e aspectos esses que vemos no nosso dia a dia. De fato, Anísio Teixeira, ele ainda hoje exerce grande influência sobre a educação brasileira.